Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Bem-vindos ao canal Via Veritas et Vita, Caminho, Verdade e Vida. E hoje nós vamos meditar sobre a palavra que Jesus nos apresenta, que a igreja inteira medita nela hoje, do Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. O Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, glória a vós, Senhor. Dizia também, o reino de Deus é como um homem que lança a semente à terra. Dorme, levanta-se de noite e de dia, e a semente brota, cresce sem ele o perceber. Pois a terra por si mesma produz primeiro a planta, depois a espiga, e por último o grão abundante na espiga. Quando o fruto amadurece, se mete-lhe a foice porque é chegada a colheita. Dizia ele, a quem compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como o grão de mostarda que, quando é semeado, é o menor de todas as sementes, é a menor de todas as sementes, mas, depois de semeado, cresce e torna-se maior que todas as hortaliças e estende de tal modo os seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Era por meio de numerosas parábolas desse gênero que ele lhes anunciava a palavra, conforme eram capazes de compreender. E não lhes falava a não serem parábolas. A sós, porém, explicava tudo a seus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem. Então aqui a gente percebe que Jesus conta duas parábolas usando de plantas para falar. Primeiro ele fala da semente, que semeada vai produzir sozinha, por muito que a gente não perceba, não veja o que está acontecendo, mas ela vai produzir sozinha. E ele considera aqui a terra uma terra boa. É uma terra preparada, e a semente, principalmente, ele está falando de uma semente boa, porque ele diz que são lançadas à terra, e aí de dia e de noite a gente levanta, não vê o que está acontecendo, mas ela está lá sendo desenvolvida, até que ela vai aparecer, primeiro a planta, depois a espiga, depois as sementes na espiga, Os frutos vão acontecer independente de qualquer coisa. E nós precisamos estar atentos, porque Jesus sempre fala em parábolas, de forma que as pessoas possam entender. E aí, por que ele fala em parábolas? Ele não falava de outro jeito, pelo que está nos dizendo a palavra, Era por meio de numerosas parábolas desse gênero que eles anunciavam a palavra, conforme eram capazes de compreender. E nem sempre eles compreendiam, Nessa semana ainda nós tivemos a parábola do semeador, e era notado que eles depois perguntavam ao Senhor, mas o que o Senhor quis dizer com essa palavra? Então, a sós, quando eles estavam em número menor, ele explicava detalhadamente o que ele quis dizer com tal palavra. E hoje, Jesus não age diferente com a gente. Ele vai nos ensinando por meio de parábolas, e ele vai nos revelando a palavra, ele vai nos revelando a graça que ele quer nos conceder, à medida que a gente se coloca sozinho com ele. Ou seja, quando a gente entra no coração, fecha a porta, como diz a palavra, entra no teu quarto, fecha a porta e ali você vai conversar com o Senhor. Então, é claro que a gente precisa ter essa intimidade para poder receber o maior conhecimento e a sabedoria que Deus quer manifestar, para que a gente tenha acesso às coisas do alto, às coisas espirituais. Então veja, na intimidade, num dos salmos, vai dizer, quando a gente faz o ofício, num dos salmos diz assim, na intimidade me ensinai sabedoria, na intimidade me revelas conhecimentos profundos. Então, o que Deus nos convida aqui, assim como a semente fica na intimidade da terra e produz o fruto, que nós, como seguidores de Jesus, como discípulos seus, entremos realmente no nosso coração com a palavra que nos foi dada, deixemos essa palavra passar da nossa mente, porque a gente entra em conhecimento, a fé chega pelo ouvir, mas se limita à nossa mente. É preciso que essa semente caia na terra do coração para produzir o fruto. E quando nós estivermos nessa situação de acolher a palavra de Deus no coração, como a terra acolhe a semente, e buscarmos com intimidade, falar com Deus, conhecer a vontade dele através da palavra para nós, o que vai acontecer? Os frutos vão ser
muito mais fortalecidos e serão frutos com certeza que vão produzir com uma semente 30, 60, 100%. Então é importante nós estarmos atentos a essa particularidade que Jesus nos apresenta hoje, de querer nos ensinar com detalhes sobre aquilo que ele fala quando estiver a sós conosco, né? Que nós possamos então entrar nessa intimidade com Deus e que ele possa nos revelar os seus mistérios e as graças que tem a nos conceder a partir da nossa disposição em estarmos a sós com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos permita então entrar na intimidade para que nós possamos crescer com conhecimento e maturidade espiritual, maturidade humana, no conhecimento da palavra e no reconhecimento da graça que Deus nos concede quando nós tratamos com verdade, com atenção, com desvelo, né, com cuidado a palavra que Ele nos concede. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos proteja, nos livrando de todos os males, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.